O seu filho tem autismo e mesmo assim o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, foi negado? Neste vídeo eu vou mostrar para você por que isso acontece. Meu nome é Thiago Inamori, sou advogado, especialista em direito previdenciário e nessa série de vídeos eu vou explicar para vocês tudo o que você precisa saber sobre BPC-LOAS e autismo. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é por que o seu benefício foi negado. Quando você dá entrada num benefício no BPC, no LOAS, o INSS vai analisar todos os dados, vai chamar o seu filho para a perícia, vai avaliar realmente se ele tem autismo, avaliar a documentação médica. Você vai ser chamado também para uma perícia social, talvez a assistente social ligue, talvez ela te chame presencialmente e através dos dados constantes no CRAS é feita uma avaliação social. Quando o INSS termina de fazer toda essa avaliação, tanto médica quanto social, vai vir um despacho do INSS falando se o benefício foi concedido ou não. Em caso de indeferimento, ou seja, do benefício ser negado, vai vir um documento escrito assim: em relação ao seu requerimento, o indeferimento do seu pedido se deu pelos seguintes motivos: não atende ao critério de deficiência para acesso ao BPC-LOAS. Bom, vamos lá. O seu filho ele tem autismo e isso faz com que ele tenha direito ao BPC? Em teoria, sim, mas eles têm que preencher alguns requisitos. Vamos lá. Quais são os requisitos para se ter acesso ao BPC-LOAS? Basicamente, são dois. Ou você ser uma pessoa com deficiência, ou ser uma pessoa idosa com mais de 65 anos. Nesse vídeo a gente vai abordar o termo deficiência. E o outro ponto é a questão de vulnerabilidade social ou miserabilidade. A renda familiar per capita tem que ser abaixo de 1/4 do salário mínimo. Isso eu vou explicar num próximo vídeo. Vamos voltar para o ponto de deficiência. O que o INSS considera como deficiência? Para fins do INSS, a deficiência ela tem que ser um impedimento de longo prazo. Tá, mas o que é um impedimento de longo prazo? Impedimento de longo prazo para o INSS é uma doença, ou no caso uma deficiência, que cause um prejuízo na qual ele tenha barreiras que não deixe ele, como eu posso explicar, ser um igual na sociedade. Tem um impedimento de longo prazo, com 2 anos ou mais, pode ser ele de natureza mental, física, psicológica, neurológica, enfim, visual, sensorial. Tudo isso pode ser caracterizado como impedimento de longo prazo, ou seja, o seu filho ele tem que enfrentar barreiras para ser um igual na sociedade. Tá bom, mas o autismo ele não causa esse tipo de barreira? Sim. E o autismo ele não é considerado uma doença sem cura? Ele não vai ser por mais de 2 anos? Também. Então por que o benefício foi negado? Aí é que está o ponto. O INSS, quando ele vai avaliar essa questão de barreira de longo prazo, impedimento de longo prazo, o seu filho, que vai ter o autismo, ele vai ser submetido a 2 perícias, a perícia social e a perícia médica. Tanto o assistente social quanto a perícia médica, ele vai submeter o seu filho a um tipo de questionário. Esse questionário ele está presente na portaria número 2 do INSS, na qual o perito vai avaliar o seu filho e vai preenchendo, dando um certo tipo de pontuação para ele. Se o seu filho ele atingir uma determinada pontuação, ele pode ser considerado apto a receber o benefício. Aqui eu vou deixar uma imagem com vocês de uma criança que tem autismo e mesmo assim o benefício foi negado. Ele considera a criança com impedimento permanente, irreversível e irrecuperável, que está nos termos da lei do LOAS, tá? Para ser concedido o benefício. Só que quando você olha aqui, ó, funções do corpo, há uma alteração leve e o qualificador parcial de atividades e de participação, ele põe também dificuldade leve. Se você pegar a portaria número 2 do INSS, quando você tem aqui, ó, os qualificadores ambos leves de atividade, participação e função do corpo, o benefício ele não é concedido. Então, dessa forma, o benefício ele é negado mesmo a criança tendo autismo. Isso é definitivo?
Não, você pode recorrer dessa decisão do INSS. Você pode tanto entrar com processo judicial, quanto fazer um recurso administrativo. O ideal é que quando você vá fazer o preenchimento do BPC, vá dar entrada no benefício para o seu filho, você tenha toda uma documentação médica dele comprovando não que tenha só o CID, lógico, isso é muito importante. Você vai até um médico, vai pegar o diagnóstico dele de autismo com o CID, sim, mas você já tem que deixar demonstrado todos os impedimentos que o seu filho tem, como, por exemplo, como que ele é na escola, um relatório escolar é muito importante, se ele precisa de um tratamento multidisciplinar, há psicólogos, fisioterapeutas que sempre fazem um laudo detalhado, esses laudos são de extrema importância para você conseguir um benefício de uma maneira mais fácil, tá? Às vezes o INSS, quando ele recebe um processo assim completinho, né, eu falo processo, mas é o pedido do benefício, tá? Quando ele recebe esse pedido de benefício completo com toda essa documentação, o perito médico no pedido, ele vai ter uma documentação, não só a perícia na qual ele faz, na qual você leva o seu filho, na perícia presencial, mas ele também no processo administrativo, ele vai ter uma documentação médica completa na qual ele possa embasar o deferimento ou a negativa do benefício, tá? Uma vez que o benefício é negado, mesmo você apresentando toda essa documentação, aí o ideal seria que entrasse com um processo judicial. Já no processo judicial, a gente consegue comprovar de uma maneira mais completa, né? mais robusta, toda a necessidade que o seu filho tem. Isso eu estou falando na questão médica, né? Na parte médica. O seu filho ele seria submetido a uma nova perícia, né? Porque como que acontece um processo judicial? Eu, como advogado, estaria representando o seu filho falando, ó, eu tenho aqui, ó, toda a documentação médica da criança falando que ela tem autismo, que ela precisa, que ela tem um impedimento de longo prazo, ela necessita de fisioterapia, de fono, de um tratamento multidisciplinar. Já o INSS ia falar, não, o perito meu de confiança analisou a criança e falou que ela não tem impedimento de longo prazo, ela não preenche os requisitos para receber o benefício. Então, quando a gente entra com o processo, o juiz vai fazer assim, bom, eu tenho um laudo do médico que ele passou, falando que ele tem autismo e tem impedimento com todos esses documentos aqui. E o INSS, do outro lado, fala que ele não tem direito. E aí, o que eu faço? O juiz ele vai designar uma perícia judicial, né, um perito da confiança dele, para que o perito avalie se a criança realmente preenche os requisitos ou não do benefício. Quando você vai para a perícia judicial, levando toda essa documentação, são feitas perguntas, eu formulo perguntas na qual o perito judicial é obrigado a responder. Neste questionário, o perito ele é obrigado a embasar todas as respostas dele. Então ele vai olhar o laudo médico completinho que é fornecido, falando de todos os impedimentos, todos os transtornos que a família inteira sofre por causa dessa criança que tem autismo, toda a vulnerabilidade social que essa criança causa no âmbito familiar e se o benefício vai ser devido ou não para essa criança. Aí sim, quando sai o laudo judicial, o laudo do perito judicial, o juiz dá a sentença falando se o benefício é devido ou não. Então, mesmo quando aquele benefício ele é negado na via administrativa, direto com o INSS, ainda assim é possível consegui-lo judicialmente. Esse é um dos motivos que o benefício ele é negado para alguém. Então, mesmo quando o seu benefício, o BPC Loas, ele é negado pelo INSS, isso não é o fim, né? A gente ainda consegue, de alguma maneira, tentar salvar, tentar conseguir que esse benefício seja concedido. Lógico, cada caso precisa de uma análise específica, mas é basicamente isso. A criança que tem autismo, ela, desde que tenha a vulnerabilidade econômica, né, ela tem sim chances de conseguir o benefício assistencial, o BPC Loas. Então, esse é o primeiro vídeo da série, eu espero que tenha ficado claro por que há um indeferimento administrativo na questão médica e o que pode ser feito quando há esse indeferimento. E no próximo vídeo eu venho falar para vocês quando o indeferimento acontece por uma questão financeira, se tem como ou não recorrer ainda dessa decisão. Aguardo vocês lá.